Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam bem-vindos de volta ao Scout Radar. É o podcast da ProScout onde falamos de talentos do futebol nacional e internacional. Depois de uma breve paragem para reestruturar alguns dos conteúdos que vos oferecemos a nível de podcast, fazemos a retoma com um tema que achamos bastante interessante. Neste caso, os jovens sub-20 que têm tido maior utilização nas ligas de top 5 europeu, mais a Liga BWIN. Este episódio vai estar dividido em duas partes. Nesta primeira parte conto com a presença de Rodrigo Carvalho, um habitual nome para quem acompanha todos os conteúdos que a ProScout tem lançado ao longo deste último ano, portanto, tanto em artigos como em podcasts, nomeadamente na altura do Europeu, em que o Rodrigo esteve aqui também como principal host, digamos assim, do podcast que fizemos especial do Europeu. Portanto, também dar-lhe aqui as boas-vindas, Rodrigo. É sempre um prazer ter-te aqui neste espaço do Scout Radar e sei que também vais ter aqui uma ajuda muito, muito preciosa para divulgarmos aqui as características destes jogadores que trazemos. Começando então aqui pelo Harvey Elliott, um jogador do Liverpool. Ele, esta época, na Premier League, conta com 4 jogos e 250 minutos. Um jogador que nós também temos um artigo sobre ele realizado até há bastante pouco tempo no site e, portanto, também aconselho a quem nos está a ouvir e que tiver o interesse em aprofundar um bocadinho o seu conhecimento sobre este jogador. Tem inclusivamente um vídeo com os melhores momentos e, portanto, também convido o pessoal a passar lá. Mas aqui para o efeito do podcast, Rodrigo, sei que também é um jogador que tu gostas bastante e que também já é internacional pelas várias seleções inglesas, portanto também não é assim um desconhecido, ainda por cima estando num colosso mundial como é o Liverpool. O que é que tu queres aqui falar do Harvey Elliott e deixares aqui, levantares aqui um bocadinho o véu sobre quem é ele como jogador? Olá, David. Sim, acho que o Harvey Elliott é sem dúvida um grande jogador para eu começar aqui a minha intervenção. Ele ainda só tem 18 anos, mas é um daqueles nomes que já conhecemos do Liverpool, das tours pela Ásia ou pelos Estados Unidos, que já ia aparecendo há uns aninhos nesses jogos de pré-época pela equipa principal e que sempre se notou que era diferenciado. Um jovem jogador. Ele é baixinho, franzino, nota-se no campo, destaca-se pelo cabelo comprido e é fácil de dar nas vistas pela sua qualidade. No ano passado gostei muito de o acompanhar na sua primeira aventura, ainda aos 17 anos, numa liga profissional, no Championship. O empréstimo ao Blackburn acho que lhe fez muito bem. Precisava de jogar a este nível, precisava de ser desafiado. 41 jogos pelo Blackburn no Championship e atuou quase sempre como extremo, seja pela direita, seja pela esquerda. Ainda fez uns jogos como médio ofensivo, até como avançado mais livre, mas eu gosto de o ver na ala pela irreverência que tem, velocidade, capacidade de ir para cima dos jogadores, um pouco, falando do Championship, um pouco como fazia Grealish no Aston Villa durante tantos anos. Acho que ao nível do Championship foram dois dos jogadores que se destacaram mais nos últimos anos. Mas este ano, pelo Liverpool, vimos Klopp a apostar nele naquela posição de médio ofensivo que é tão importante no seu modelo de jogo. Faz um box-to-box, mas acrescentando ali a criatividade que o Wijnaldum não tinha, por exemplo, que Keita também ainda não conseguiu mostrar pelo Liverpool, e acho que deu ali coisas muito interessantes ao meio campo do Liverpool, e para um jovem jogador estava, até ao momento daquela lesão horrível, estava a ser um grande destaque nesta época. Sim, exatamente. Era também esse o ponto que eu queria tocar aqui, a parte da lesão que infelizmente lhe veio estragar aqui a aposta que o Klopp estava a ter nele, mas também se tudo correr bem e se tiver uma boa recuperação, acho que rapidamente volta a contar para a equipa principal do Liverpool e não sei se concordas com esta opinião, mas eu já não o vejo num patamar a ter que ser novamente emprestado, por exemplo, ao Championship ou
a um clube com outras de menores ambições, digamos assim, da própria Premier League, acho que é um jogador já mesmo para estar estabelecido na equipa principal do Liverpool. Sim, eu concordo. Championship claramente mostrou que já não é patamar para ele no ano passado. Na Premier League, a não ser que fosse para uma equipa do top 10 da tabela para ter minutos, também acho que não faria grande sentido, a não ser que a lesão tenha algumas consequências na sua forma física, na sua confiança, mas de resto é um jogador à Liverpool, pareceu-me um jogador à Jürgen Klopp, até com um toque assim, como eu disse, mais técnico do que é habitual ali no meio campo e gostei muito de acompanhar estes primeiros jogos, foram muito promissores e deu continuidade àquilo que fez no Blackburn no ano passado. Ok, sim, e pronto, esta aposta que estamos a falar do próprio Liverpool também foi refletida precisamente já este ano, porque ele renovou o contrato em julho e, portanto, tem agora contrato com o Liverpool até 2026 e, portanto, também não se prevê que seja um jogador com que Klopp já não conte. Vamos agora dar um saltinho até à Itália e falar de um jogador que nós também já tivemos a oportunidade de apresentar aqui no podcast, inclusivamente através de ti, portanto, na altura que fizemos um episódio dedicado à MLS. Portanto, estamos a falar do Gianluca Busio, um jogador que atualmente está a jogar no Venezia, a equipa que subiu da Série B para a Série A este ano. Um jogador americano que estava no Sporting de Kansas City e que, pronto, nesta janela de transferências se transferiu para a Itália, também muito devido à influência dos investidores americanos que estão a tomar conta dos destinos do clube por uma verba a rondar os 6 milhões e que até agora tem ganho a posição e tem sido uma peça-chave desta campanha inicial do Venezia na Série A. Portanto, ele tem 6 jogos, conta com um golo, uma assistência e 522 minutos. Portanto, também aqui uns números já algo interessantes para um jogador que está a ter a sua primeira experiência na Europa, tendo apenas 19 anos. Pronto, para quem então também não conhece o Búzio e não teve a oportunidade de ouvir esse podcast que eu acabei de referir, Rodrigo, resume aqui um bocadinho as características do Gianluca Búzio e depois se puderes também fazer aqui uma pequena antevisão do que poderá ser esta sua estadia no Venezia e do que poderá vir aí em diante. Olha, David, o Búzio é daqueles nomes que nos dá prazer falar mais uma vez dele, porque como disseste, já tínhamos falado dele anteriormente e está a ter a carreira que se ambicionava, felizmente. Ele também é mais um jovem de 18, fez 19 anos este ano, já é um nome muito conhecido nos Estados Unidos, mas é um médio centro, pode jogar tanto a 8 como a 6. Eu gosto mais dele como 8 porque tem uma capacidade de chegada à área, ao último terço, que é muito interessante e gosto de o ver arrancar com a bola através do drible, apesar de ele não ser muito potente fisicamente, ou aparentemente não é, mas tem essa capacidade, mas também se envolve muito bem no meio campo através de passos curtos, gosta de tocar curto com os colegas e movimentar-se. Ainda ontem estava a ver o jogo da seleção principal dos Estados Unidos e ele entrou no fim e foi muito importante para manter ali a vantagem no meio campo americano e manter a posse de bola nos últimos minutos para controlar o jogo. Ele estreou-se, foi um dos mais jovens, se não me engano, ou na altura se calhar até foi o mais jovem de sempre a estrear-se na MLS. Estreou-se mesmo muito novo, ainda era um adolescente e desde os 16 anos que já estava na equipa principal do Sporting Kansas City, ou seja, sempre com minutos, não foi sempre titular, mas desde uma tenra idade, como se costuma dizer, que vinha jogando. E é um jogador que tem crescido. O Venezia parece-me um espaço interessante para ele, porque parece que vai ter minutos. Na Série A, ter minutos é sempre ótimo para um jovem jogador. Agora, a irregularidade da equipa pode não ser a ideal para ele, mas como jogador vai crescer muito, acho que tem patamar para já não sair de uma liga do top 5 e eu acho que há muitas equipas de outras ligas, incluindo a portuguesa, que se calhar vão arrepender-se de não terem avançado para Gianluca Busio, ele que
tem essa particularidade, como tem passaporte italiano, pôde vir para a Europa de forma mais fácil do que se só tivesse passaporte americano, e daí o interesse sempre de equipas italianas que se falava quando ele era mais jovem. Sim, e é interessante tu falaste também nas equipas portuguesas, porque eu julgo que ele chegou a ser associado ao Sporting, salvo erro. Portanto, Sim, sim, sim. e portanto também uma verba a rondar os 6 milhões também não era nada que não estaria ao alcance do Sporting. Portanto, também seria, é verdade, que se calhar os clubes portugueses podem estar aqui a olhar para uma oportunidade perdida em ter um jovem deste perfil e desta qualidade a poder também estar aqui a brilhar nos palcos portugueses. Ok, mais um americano agora, mas neste caso a atuar em Espanha, e salvo erro também já falámos dele, portanto num podcast em que falámos na altura na retoma dos campeonatos depois da longa paragem por causa da pandemia em 2020, e neste caso é o Yunus Musa, também de 2002, da mesma idade do Búzio, da mesma geração que ele, este que ainda não fez os 19, tem ainda 18 anos, um avançado, um extremo direito que também pode atuar mais à frente ou até mesmo na faixa esquerda. Ele tem dupla nacionalidade, ele foi jogador pelas camadas jovens inglesas, mas depois acabou por escolher os Estados Unidos como seleção sénior, digamos, a nível sénior, e que também tem sido um jogador que tem tido um grande impacto no Valência, e que também tem justificado esta aposta que o clube está a ter nele. Portanto, ele em 6 jogos nesta temporada, 295 minutos, e ele que chega então ao Valência em 2019, depois de vir das camadas jovens do Arsenal. Rodrigo, então o que é que nos podes dizer aqui do Musa? O que é que mais gostas de ver no seu estilo de jogo? Olha, tenho a dizer que foi um jogador muito bem resgatado pela seleção dos Estados Unidos. Ele que nasceu em Nova Iorque, portanto, ele nasceu nos Estados Unidos, mas viveu quase sempre em Inglaterra. Foi formado no Arsenal, uma bela escola de jogadores que nem sempre têm aproveitado o seu talento, e o Valência soube e bem resgatá-lo também para ser aposta. E já desde o ano passado que tem aparecido neste Valência como um médio direito, um extremo direito, e apesar de eu gostar de o ver nessa posição, porque tem velocidade, tem técnica, acho que do que tenho visto na seleção dos Estados Unidos, gosto bastante de o ver como médio centro, como 8. Ele faz-me lembrar um pouco, em diferentes escalas, o Renato Sanches, pela maneira como encara os adversários, como no meio campo, consegue progredir através do drible, é forte fisicamente, consegue rodar sobre si mesmo, e é algo curioso que eu tenho gostado muito de o ver como médio centro, e acho que tem um potencial tremendo nessa posição. Acredito que no Valência, aos 18 anos, não seja fácil colocá-lo nessas posições, mas do que tenho visto no centro do terreno tenho gostado bastante. Mas a médio direito cumpre, é um jogador que também cumpre defensivamente, o que é muito importante nestas idades, e tem arranjado o seu espaço no Valência. É um jovem jogador, precisa de minutos, tem jogado a um nível de La Liga, o que é tremendo, e aos 18 anos só tem muito a crescer ainda. Sim, e só para dar aqui um complemento e dar o contexto, ele a médio centro tem, por exemplo, jogadores como o Daniel Vaz, que curiosamente, ainda há bocadinho estávamos a falar de jogadores associados ao Sporting, que também tinha sido um dos jogadores associados durante este mercado de verão, e também o Hugo Guillamon, que é um jogador que é central de raiz, mas tem atuado mais a 6, e portanto também tem aqui alguma concorrência de peso para, para tentar também se impor no meio campo, caso seja essa também a ambição dele no futuro, e o Sim, próprio e o plano que o próprio Valência treinador, tem para ele. Bordalás é um pouco tradicional e conservador ali no meio campo. Não gosta muito de arriscar, gosta de ter ali as suas peças defensivas muito sólidas no meio campo. Já era assim no Getafe e continua a ser assim no Valência, o que faz parte. Exato. Ahm,
Sobre ainda o Musa, só deixar também aqui um dado, ele também apareceu, constou da lista do The Guardian como não sei se foi neste ano, se foi no ano passado, como um dos 50 jogadores a terem atenção para, neste caso para 2020 ou para 2021, que eu já não sei precisar, mas também não deixa de ser uma distinção interessante já para um jogador que está agora a começar a sua carreira como sénior. É muito interessante, e deixa-me só para terminar acrescentar a questão dele jogar a médio centro. Ele, quando foi para o Valência, ele jogou na equipa B do Valência, que jogava na segunda B espanhola, e jogava como médio centro. Nas seleções inglesas jogava como médio centro, ou seja, não é algo novo para ele de todo. Ele costumava ser capitão nas seleções jovens inglesas, ou seja, é um jogador que vinha muito bem cotado e que tem esta polivalência de poder jogar na ala, mas que o seu futuro pode mesmo ser pelo centro do terreno. Exatamente, portanto é esperar para ver como é que é o seu desenvolvimento daqui em diante e também se o próprio plano do Valência passa por aí ou se será mais um jogador para então atuar pela linha com o Bordalás. Bom, avançando portanto, fazendo aqui o hat-trick de jogadores americanos, Joe Skelly, mas este agora a jogar na Bundesliga, no Borussia de Mönchengladbach. Um jogador também de 2002, os três americanos que falámos são os três de 2002, e este também é um Se jogador... quiser, diga Joe Scally, o Búcio, o Musa, e depois os dois jovens também promessas, o Gio Reyna e o Pepe, foram todos nascidos num espaço de 2 meses, da mesma geração, ou seja, Uma já boa não a colheita. jogar há muito tempo juntos e são muito bons, todos eles, e houve ali uma bela colheita dos Estados Unidos e são todos da mesma geração. Exatamente, portanto, fazendo aqui um paralelo um bocadinho, se calhar injusto, mas aqui lembrando a geração de 99 em Portugal, que também tem tanto sucesso e alegrias nos tem dado. Voltando então ao Skelly, ele que se transferiu também esta época do New York City para o Mönchengladbach por 2 milhões, há uma verba à volta dos 2 milhões de euros, e que também rapidamente se impôs na liga. Ele é inclusivamente o jovem desta lista toda, o que tem mais minutos. Portanto, ele tem 7 jogos, tem um gol marcado e tem 630 minutos. E portanto também aqui já uma boa demonstração dos planos que o Borussia Mönchengladbach tem para ele. Mas Rodrigo, passo agora a bola para ti para nos falares aqui um bocadinho do Joe Skelly e deixares aqui 2 ou 3 apontamentos sobre o tipo de jogador que ele é. Sim, olha, só uma nota, porque apesar de se calhar a transferência só se ter dado este ano, o Scally já esteve no Borussia no ano passado, quase sempre na equipa B ou de reservas, não tenho a certeza como é que se chamava. Ele, por não ter passaporte europeu, teve que esperar até fazer os 18 anos para vir para a Alemanha, ou seja, em janeiro deste ano, e esteve esses 6 meses já no Borussia, mas já tinha sido contratado quando tinha 16 anos, já estava tudo acordado há 2 anos para ele ir para o Borussia. E é um jovem que mal jogou na MLS, fez acho que 4 jogos na MLS em 19-20, ou neste caso na época da MLS é só 2020, e tem sido muito importante para o Borussia nestas primeiras jornadas da Bundesliga. Esteve até, inclusive, na equipa da semana, numa destas jornadas iniciais, e o que mostra um jovem de 18 anos, um defesa na Bundesliga, que não é um contexto nada fácil, tem estado a bom nível. O que me tem surpreendido nele até porque nunca tinha visto muitos jogos dele, como disse, ele tem pouca experiência como profissional, tem sido a capacidade de jogar nos dois lados da defesa, o que é algo sempre muito importante, e para um jovem tem noções básicas defensivas interessantes. Ele tem aquele perfil que podemos chamar perfil de lateral moderno, que Jorge Jesus tanto gosta, de 1,84 m, tem uma boa passada, capacidade de fazer o flanco inteiro, defende razoavelmente bem, destaca-se com bola, e fazendo aqui uma comparação com um jogador que
que ainda pertence ao Boa Vista, apesar de não o termos visto recentemente, o Reggie Cannon, parece-me ter um potencial bem maior do que o Reggie Cannon, que já é mais velho do que ele. Acho que adaptando-se ao estilo europeu, tem mais qualidade técnica, o primeiro toque é melhor e aquela posição de lateral direito para os Estados Unidos começa a contar cada vez mais com jogadores de melhor qualidade e muitos jovens, e Scally é um deles. E é para manter debaixo do olho, porque apareceu quase do nada, diria-se, mas tem estado a muito bom nível, uma das apostas de Adi Hütter no Borussia, e é para acompanhar. Sim, o próprio Borussia que tem aqui uma mão cheia de jogadores bastante novinhos que também são muito interessantes. Por exemplo, tem também o outro lateral que é o Luca Netz, alemão. Há também o Jordan Bayer, que também penso que tem 21 ou 22 anos. O Zakaria, o Koné. Pronto, o Zakaria já é um bocadinho mais velho. Mas depois também há o Manu Koné, que foram buscar também, salvo erro, esta época. Portanto, é também uma equipa para quem gosta de scouting e de seguir jovens jogadores. Também é aqui uma equipa que podem acompanhar ao longo desta época. Sim, e dizer também que gosto sempre de falar na polivalência, é um jogador que num sistema de 5 defesas, ou mesmo num 4-4-2, pode perfeitamente jogar a médio direito ou ala direito, e falo com qualidade. Sim, acredito pela tal capacidade física que tu falaste, portanto, também é um jogador que pode ser, é os tais jogadores que permitem, sem uma substituição, entre aspas, modificares a própria linha, não é? Portanto, Sim. sem gastares uma substituição, podes fazer defesa a 5 ou defesa a 4. E uma última nota mesmo, e eu, como estou aqui na realidade americana, os maiores críticos da convocatória, desta última convocatória da seleção americana, pediam Joe Scally já na equipa principal, e foi uma das baixas que se notou nesta convocatória, ele que ainda não se estreou pela equipa principal. Sim, mas certamente a continuar assim, já na próxima provavelmente já estará lá o seu nome, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ok, vamos então avançar para o Jude Bellingham, outro jogador que também já não é, não é desconhecido nenhum, mas que, uma vez que estamos a fazer os jogadores com mais minutos nas ligas top 5 mais a Liga Portuguesa, também não poderíamos deixar de falar. Ele tem 595 minutos na Bundesliga, depois com o resto das outras competições tem no total quase 900 já nesta época, incluindo o Champions League, onde também foi um jogador muito importante no jogo contra o Sporting, por exemplo, e ele esta época conta então já com dois golos, 5 assistências, portanto um jogador que saiu também muito cedo de Inglaterra. Ele é formado no Birmingham. Ele aos 16 anos, salvo erro, fez então a sua transferência para o Borussia, na altura já por um valor bastante elevado, cerca de 25 milhões de euros, e que neste momento, olhando aqui ao Transfermarkt, e claro que estes valores valem sempre o que valem, está atualmente avaliado em 70, portanto já dá para ver aqui o salto que ele fez em 2 épocas, ou numa época, ou época e meia, o salto enorme que ele deu. Sendo um jogador um bocadinho já mais conhecido, se calhar não vou pegar na minha pergunta para ti, tanto pelas suas características, mas se calhar fazendo aqui um exercício um bocadinho de futurologia, e perguntar-te, na tua opinião, onde é que achas que até onde é que achas que ele pode chegar? Olha, pode chegar onde ele bem quiser. Eu acho que neste momento Jude Bellingham já joga em qualquer equipa do mundo, e acho que não estou a dizer nada escandaloso. Acho que podia perfeitamente estar em qualquer equipa do mundo e ter minutos e ser importante. E é inacreditável o que ele, aos 18 anos, faz neste momento, mas que já fazia quando se estreava e quando fez 40 jogos numa época aos 16 anos pelo Birmingham. E como dizias, o impacto foi tão grande que a camisola dele foi retirada do Birmingham, e eu acho que na altura parecia algo estranho, e até foi bastante gozado, mas a verdade é que estamos perante um dos maiores talentos do futebol mundial, e eu, apesar de serem jogadores completamente diferentes, fala-se muito de, por exemplo, Pogba à Inglaterra, que foi um dos talentos
jovens que mais surpreendeu na altura e mais cativou os ingleses. Mas eu acho que Bellingham pode ter uma carreira superior à de Pogba, apesar de serem jogadores diferentes e Pogba ter uma bela carreira, mas sempre a deixar algo mais que poderia acontecer. Eu gosto muito de Jude Bellingham, acho que faz o meio campo todo, acho que é o futuro de uma seleção inglesa que tem muito talento jovem, e só de imaginar um meio campo onde, por exemplo, Bellingham e Phil Foden podem estar presentes ao mesmo tempo, é algo que deve assustar os outros países e deixa muito a prometer. Vamos ver se a Inglaterra consegue utilizá-los da melhor maneira. Ainda são muito jovens, não há que ter pressa, mas Bellingham não é futuro de nada. Eu acho que é o presente de qualquer equipa onde ele esteja e da sua seleção. Sim, agora queria também fazer uma questão para ti, que é mais o teu gosto pessoal, mas acho que não deixa de ser uma questão interessante, que é, portanto, dado o histórico de jogadores ingleses desta idade que saem, e é quase 99% certo que depois acabam por regressar à Inglaterra de uma maneira ou outra, qual é que achas que era, e obviamente sabendo que só os clubes de top em Inglaterra é que já terão a capacidade de atrair e de convencer o Bellingham a sair do Dortmund, na tua opinião, qual é que era o colosso que tu mais gostavas de ver o Bellingham a jogar em Inglaterra? É uma boa questão. Acho que ele é claramente o médio que falta ao Manchester United, por exemplo. Seria um upgrade muito necessário às opções para o meio campo que existem neste momento. Sei que Guardiola também é muito fã dele e já o disse várias vezes, talvez numa tentativa desse regresso em Inglaterra, como referiste, mas também o via muito bem no meio campo do Liverpool, e apesar de haver jogadores jovens no Liverpool que já com capacidade para se afirmarem, eu, como disse, ele encaixa em qualquer equipa, mas via-o se calhar a ter um impacto muito grande no Manchester United, e neste plano de reestruturação ou de ataque à Premier League que o United parece estar a tentar mais a curto prazo, mas depois com outros talentos mais jovens, Greenwood, Rashford, acho que encaixava perfeitamente com Bruno Fernandes e Bellingham num meio campo, e poderia resolver o problema Pogba, que nunca se sabe se quer sair, se não quer, há sempre ali umas incertezas. E olha, eu já tinha falado nele, curiosamente, sem pensar nisto, e podia perfeitamente ser ali um jogador para o meio campo do United que contribuísse muito. Uhum. Passando agora para a Liga Portuguesa, a liga que nós temos também aqui muito carinho, não é? Por ser, obviamente, por ser a liga do nosso país, e portanto também estando a liga já num patamar, em termos da UEFA, até estar acima da Liga Francesa, neste caso, também é sempre um exercício interessante e procurar também os talentos que se enquadrem dentro deste tema que estamos aqui a elaborar hoje. E o primeiro nome é Eduardo Quaresma, que é um jovem defesa central, acho que toda a gente sabe quem é, do Sporting, que está atualmente emprestado ao Tondela e que também tem aqui somado bastantes minutos e tem também tido aqui alguma importância nesta caminhada do Tondela, mas que é um jogador que apareceu muito cedo no Sporting, na equipa principal, e portanto também e de sempre, desde muito novo, sempre foi um dos nomes que toda a gente apontava como sendo uma das maiores promessas a atuar nas vários escalões de formação cá em Portugal. Ele sempre foi chamado às vários escalões das seleções e portanto também para quem está atento a este mundo do futebol de formação em Portugal será certamente um nome que toda a gente conhecerá. Mas de qualquer forma, Rodrigo, queria-te perguntar qual é que é a tua opinião sobre o Quaresma. É um jogador que achas que já está a um nível de maturidade defensiva, digamos assim, para ser aposta regular numa equipa de Primeira Liga, ou se a parte da construção acaba por dar mais nas vistas e então também dar aqui um bocadinho o, dar aqui um bocadinho um empurrão para ele ser aposta mais cedo. Não sei se me fiz entender onde é que eu queria Sim, chegar, mas sim, pronto, sim, sim. passo agora a bola para ti. Não, olha, David, o Eduardo Quaresma é um jovem, tem 19 anos, tem muito para crescer.
teve um percurso na formação muito bom, até com algumas facilidades, eu diria, em alguns escalões onde se notava que era um jogador muito, muito bom e promissor. Agora, a transição para o futebol sénior nem sempre é fácil, e Eduardo Quaresma, que no início, ainda no início de Ruben Amorim, foi aposta e teve ali uma sequência de jogos muito, muito promissora. A verdade é que depois, sob alguma pressão e também quando os jogos já contavam mais do que apenas aquele fim de época do Sporting, onde o campeonato já estava perdido, onde não havia grandes expectativas, viu-se um Eduardo Quaresma diferente, que é o normal para um miúdo que tinha 17, 18 anos na altura. A verdade é que o Eduardo Quaresma, neste momento, no Tondela, na minha opinião, nem é o melhor central sub-21 da equipa, e ele partilhava a dupla de centrais com do Jota. Exatamente, Jota Gonçalves, que infelizmente também é outro jovem que se lesionou com uma lesão grave. Mas neste momento, apesar da diferença de 2 anos, o que é muito normal, o Jota é superior e parecia-me estar mais preparado para este nível. Mas o Eduardo Quaresma tem qualidade para estar num plantel de Primeira Liga e disputar um lugar, como está a fazer agora. Falaste da parte da construção, que eu acho que o Eduardo Quaresma tem alguma qualidade, não o acho exímio nesse aspecto, e no ano passado, quando jogava, víamos equipas a preparar a sua pressão, quase a orientar para Eduardo Quaresma, que depois, quando tem que tomar decisões sob pressão, às vezes não tomava as decisões certas, o que faz parte, é um jovem. Ou seja, o jogo de pés não resolve tudo e também não é nenhum problema, tem muito a melhorar defensivamente. Fala-se, e o Ruben Amorim tocou nesse aspecto, e eu acredito plenamente, até pelo que se vê do jogador, que por um lado é muito bem disposto, sempre bem humorado, mas acredito que tem alguns problemas de concentração, e o Ruben Amorim disse-o várias vezes ao longo do ano passado, e por isso é que perdeu muito espaço. E faz parte do processo de maturação, de crescimento. Este ano na Primeira Liga vai-lhe fazer bem, e já se viu que tem feito bons jogos, depois faz jogos menos bons, e é o processo natural de um jovem de 19 anos que se está a estrear não se está a estrear na Primeira Liga, mas está a ter um ano numa equipa que não é uma equipa grande, e que vai expô-lo a coisas que se calhar nunca esteve exposto na formação, e é muito bom para ele, e acho que no final do ano o Eduardo Quaresma vai ser um jogador muito melhor do que era no início do ano, e se calhar pode estar preparado para disputar um lugar no Sporting, que neste momento, a meu ver, não tinha qualquer hipótese. Exatamente, portanto, era precisamente isso que eu queria que tu abordasses também, portanto, não sei se formulei a minha pergunta da melhor maneira, mas acabaste por tocar nos pontos que eu queria abordar aqui também nesta questão do Eduardo Quaresma, e portanto também aproveito e faço já a ponto para o último jogador que temos aqui da lista, que é o Ian Couto, um jogador que está no Braga, não é? Emprestado pelo Manchester City. Ele que também é um jogador que sempre foi muito, muito bem visto, já indo aos tempos do Brasil, ele que é formado no Curitiba e sai para o City já por 6 milhões. Na altura ele tinha 17, 18 anos, portanto eu acho que a transferência foi também um bocadinho como falaste há pouco no Joe Skelly, a transferência já estava apalavrada, e ele depois só quando fez os 18 é que se consumou a transferência. Ele que já esteve também no Girona na época passada, em Espanha, salvo erro, na segunda Liga de Espanha, e agora tem então uma experiência de Primeira Liga na Europa, neste caso através do Braga, e que rapidamente também acabou por ganhar a posição ao Fabiano, e tem sido aposta do Carvalhal como titular como lateral ala direito. Rodrigo, perguntava-te então qual é que é a tua opinião sobre o Ian Couto, se é um jogador só de passagem no Braga, e que futuro tu antevês para este jovem lateral? Olha, tenho a dizer que o Ian Couto é daqueles jogadores que eu há já alguns anos conheci através do Football Manager. Era um jovem promissor, lateral, fazia os dois corredores na teoria, apesar de ele jogar quase sempre ou sempre pelo lado direito. E foi assim que eu o conheci. Ele tinha 15 anos talvez na altura. E tem sido interessante acompanhar o seu crescimento. Ele faz parte de uma das várias grandes apostas do City, do grupo City,
na América do Sul, que tem crescido muito nos últimos anos, e ele nem sequer chegou a jogar pela equipa principal do Coritiba, do que tenho aqui registro, e não me lembro porque foi resgatado mesmo muito, muito jovem. Esta questão do Grupo City, e agora há vários jogadores jovens brasileiros que também já estão a ser contratados, tem coisas boas e tem coisas más. Uma das coisas más foi ele não poder ter esse crescimento numa equipa sénior, que seria o caso do Coritiba, por exemplo, podia ser outro clube brasileiro, e dar logo um ano de experiência num patamar profissional. Só chegou no ano passado, em vez de se estrear se calhar aos 17 anos, só conseguiu estrear só aos 18, o que é um ano e que no seu futuro pode não ter grande impacto, mas no Girona, sim. Exatamente, é sempre importante jogar, e no Girona, que faz parte também, para quem não sabe, do Grupo City, ou tem os mesmos donos, teve muito espaço, o que é importante, e acaba a época com 30 jogos disputados. Ainda chegou até a jogar no play-off para a La Liga, ou naquela fase seguinte para ver quem sobe à La Liga. Esteve a bom nível, foi variando entre a posição de médio e lateral, o que é muito importante. Ele tem essa capacidade. Eu diria que um perfil de lateral a quem o compara, isto, claro, numa escala completamente diferente, mas é um pouco o que Marcelo era quando era muito jovem. Ataca muito bem, é rápido, tem muita técnica, muito bom no passe, e isso tem-se visto agora no Braga, a um nível de Primeira Liga, o que para um jovem, como eu digo, volto a dizer a idade, ele tem 19 anos, ainda é muito jovem, tem muito para crescer, e eu acho que é um jogador que se vai assumir neste Braga, vai fazer uma época para se afirmar, e que se calhar a melhor coisa que ele tem a fazer, a não ser que o Pep Guardiola mude de opinião em relação a ele, a melhor coisa que ele tem a fazer era se calhar sair do City e arranjar um clube que apostasse nele. Até poderia ser em Portugal, se não fosse no Braga, seria só em clubes mais acima, e que bem precisam alguns de laterais direitos. E pronto, é um jogador que tem muito potencial, tem estado a bom nível, tem melhorado defensivamente, o que é uma preocupação, e fazendo a comparação com o Marcelo, também sempre foi uma daquelas questões que se punha sobre o Marcelo. Quando veio para a Europa, o Ian Couto tem muito a melhorar, mas ofensivamente e em termos de talento puro, é um jogador com muita qualidade, e o sistema de 3-5 defesas acho que encaixa na perfeição para as suas características. Sim, falaste há bocadinho em sair do City, porque não uma espécie de solução a Pedro Porro, digamos, portanto, uma espécie de um empréstimo de 2 anos com uma cláusula de compra, portanto, poderá também ser uma solução que possa ser aplicada para o Ian Couto, e assim também tanto beneficia o próprio City, mas principalmente o clube onde ele está emprestado, neste caso seria o Braga, não é? Rodrigo, não sei se gostarias de deixar aqui alguma nota final sobre o Ian Couto, ou sobre qualquer um dos outros jogadores que falámos, ou então só mesmo uma nota de despedida. Sim. Sobre o Ian Couto, só que ele é uma referência no Brasil, sempre foi dos melhores jogadores da sua geração, sempre com presenças nas seleções brasileiras, muito conhecido e muito bem cotado no Brasil, o que diz muito da qualidade dele quando era mais jovem, e está agora a apanhar, como se costuma dizer, a apanhar o comboio do futebol sénior e do futebol profissional, e está ainda muito a tempo de se estabelecer numa equipa, de se impor numa equipa e mostrar o seu talento. E é um daqueles casos, eu acho que já aconteceu no passado, em jogadores que passam pelo Braga emprestados e depois são contratados por um dos grandes, por exemplo. Acho que era um caso ideal, e pode muito bem acontecer uma transferência para um clube maior do que o Braga. Veremos depois, quando o seu empréstimo terminar, veremos, mas até agora tem sido muito, muito promissor. Sim, concordo em absoluto. Terminamos então assim este episódio, nesta retoma do Scout Radar, e um abraço, até uma próxima. Sabem que podem dar sempre feedback através das redes sociais da ProScout, portanto também aconselho a passarem por elas e pelo site, e para ficarem a par de todas as novidades que nós temos. Até uma próxima. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!